Tela de Justiça. Estamos de volta com Tela de Justiça na sua TV Câmara Natal. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Previdência Social firmaram um acordo de cooperação técnica para permitir o acesso do órgão federal ao Cadastro Nacional de Advogados. Os dados farão parte do sistema de processo eletrônico de recursos de benefícios da Previdência Social. O acordo também permitirá o acesso de advogados aos processos de seus clientes no sistema da Previdência. O acesso será feito por meio de certificação digital. Estima-se que 70% dos procedimentos que antes eram feitos nas agências do INSS poderão agora ser feitos pela internet. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte empossou o juiz Sérgio Roberto Nascimento Maia como membro titular da Corte Eleitoral. O juiz empossado já foi titular da 60ª Zona Eleitoral e atualmente é titular da 2ª Vara da Infância e Juventude de Natal. Ele substitui o juiz Nilson Cavalcante e atuará como membro do TRE pelos próximos 2 anos. A comunidade jurídica perdeu a presença marcante de um dos seus mais talentosos juristas. Hoje, o Tela de Justiça presta uma justa homenagem ao Procurador-Geral do Estado, advogado e professor Miguel Josino Neto. Ele teve morte cerebral confirmada no dia 19 de maio, após sofrer uma queda em seu apartamento. Miguel Josino Neto tinha 48 anos. Ele formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1987. Aprovado em primeiro lugar no concurso público para provimento do cargo de Procurador do Estado do Rio Grande do Norte em 1993, o jurista era especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, professor de Direito Constitucional da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte e do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, UniRN, além de ter exercido a função de professor da UFRN e da UNP. Josino tem dezenas de artigos publicados em revistas jurídicas e era membro da Academia de Letras Jurídicas do RN, além de ter sido coautor do livro Análise das Divergências Jurisprudenciais no STF e STJ. Ele ocupava o cargo de Procurador-Geral do Estado desde o início de 2011. Miguel Josino era casado com Carla Mota, deixa 2 filhos e 3 enteadas, além de um neto. A advocacia toda está de luto, né? Perdemos um amigo, perdemos um dos maiores advogados dos últimos tempos, um estudioso e, acima de tudo, um humanista. Um homem que sempre visou a conciliação, sempre visou o direito e sempre buscou, lógico, num contexto geral, atendendo o que for possível aos anseios de seus clientes e também de seus amigos, quando assim se confrontava lá, do outro lado da mesa. Falar sobre Miguel Josino, o jurista, o advogado, o procurador do Estado, o professor de tantos alunos de universidades, é meio que chover no molhado. A eloquência, a inteligência, a cultura geral e jurídica que ele tem, que ele tinha, nos deixará um vácuo, uma lacuna difícil de ser preenchida. Mas eu quero lhes dizer que eu tive uma convivência maior com esse ser humano, Miguel Josino, nos 2 últimos anos, quando ele me convidou para ser a Procuradora-Geral Adjunta, substituindo nas ausências e impedimentos. Um convite inesperado que muito me honrou, me deixou muito assustada, diga-se de passagem, mas que ele fez porque tinha uma grande confiança em mim e eu agradeço eternamente essa confiança que ele teve em me chamar para esse cargo. Então eu tive uma convivência mais estreita com ele. E nessa convivência estreita, Deus me deu esse privilégio de conhecer mais profundamente Miguel Josino. Sem nenhum exagero, um amigo-irmão, como daqueles poucos. Né? Tanto que eu tive o privilégio de ter sido um amigo escolhido por ele para privar dos últimos momentos com ele. Né? Nós estávamos juntos quando aconteceu o triste acidente. Miguel era uma pessoa inteligentíssima, ele foi primeiro colocado no concurso de juiz de direito, recusou assumir, em seguida fez o de procurador do Estado, também foi o primeiro colocado, e como advogado ele era brilhante. Era um leitor voraz, não só do direito, o que acho muito importante, porque da literatura de maneira geral, ele inclusive de uns meses para cá, eu dizia para ele, você está vivendo um grande amor, que era como um escritor português chamado Mia Couto. Então ele elegeu Mia Couto e estava lendo toda a obra de Mia Couto e sempre divulgando. E com as palavras, ele com
bastante conteúdo e pela sua retórica, ele emocionava bastante. E tendo um conhecimento jurídico extraordinário. Miguel era respeitado não só aqui, como em Brasília, como em tribunais regionais, enfim, em todos os locais. E uma pessoa absolutamente ética, em todas as passagens, né? Miguel, por ser um irmão, ele inclusive chegou a ser meu advogado em causa pessoal, mas como advogado, ele nunca me pediu sequer pressa em processo. E olha que pressa em processo, eu acho que é a única coisa que um advogado, uma parte, pode pedir a um magistrado. E nem isso ele nunca falou. Eu tive o grande prazer, fui abençoado por ter sido aluno dele, e nesse mesmo momento eu fui chamado para ser estagiário do escritório dele, e com o passar do tempo, com o correr do tempo, me tornei sócio do próprio escritório. Então, Miguel era aquela figura onde tudo que ele fazia, a base humanista era muito presente. Ele sempre se preocupou muito com as pessoas. Ele, para nós, sócios dele, ele era como um pai, né? Tanto para mim como para o Dr. Fernando José. Ele, em todos os momentos, era irmão, certo? E, além de tudo isso, ele tinha algo que era importantíssimo, que nos dava muito fôlego para trabalhar. Ele era uma pessoa comprometida com o que ele fazia, de uma ética inabalável, e tinha também uma coisa que nos apaixonava muito no nosso convívio diário, que era aquela situação de sempre estar de bom humor e ser muito simples. Miguel era uma pessoa muito fácil de conviver. Ele era muito agradável. Primeiro que Miguel gostava de coisas boas. Miguel gostava de vinhos, de livros, de música, né? De cinema, de viagens. E ele costumava dividir isso com a gente. Nós nos reuníamos todas as sextas-feiras. E todas as vezes que nós nos reuníamos, Miguel preparava alguma coisa para partilhar com a gente da sua semana. Então, ora Miguel recitava, ora Miguel lia uma crônica, ora Miguel contava uma história. Para os amigos, ele também era capaz das pequenas gentilezas. Então, Miguel viajava, ele se lembrava da gente durante a viagem. Não só porque ele nos mandava muitas fotos no WhatsApp, e eu sempre dizia que quando Miguel viajava, a gente viajava com ele, como ele também era capaz de passar num local e ver um chá gostoso e se lembrar de mim, ou um perfume e se lembrar de uma outra pessoa, ou um charuto, um livro. E quando ele chegava das viagens, ele sempre presenteava os amigos. Então, todas essas atenções, né, vão fazer com que a gente sinta muita saudade de Miguel, né? Sinta muita falta dele. Miguel, além de um filho maravilhoso, era um pai fantástico, ele se preocupava com toda a família. A perda foi muito grande, a brutalidade do acidente foi incomensurável, né? De modo que todos nós ainda estamos muito abalados. Eu particularmente, que estava presente lá, estava no apartamento dele quando o fato ocorreu. Então, isso me provocou uma amargura e uma tristeza muito grande, porque a gente se torna impotente sem poder fazer nada, né? Mas ele estava nas mãos de Deus e Deus quis que fosse assim. Após tantos depoimentos emocionados, deixo também meu registro de pesar pela partida de Miguel Josino. Atento observador das notícias jurídicas, Miguel era um dos incentivadores do meu trabalho. Era uma honra tê-lo sempre como entrevistado, leitor, telespectador. Uma grande e irreparável perda para toda a comunidade jurídica. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.